Rio de Janeiro, 1911. O Palácio do Catete, coração político da jovem república e residência oficial do seu presidente. Um lugar de poder, de decisões que moldavam o futuro da nação e, para alguns, um lugar de profundo terror. O homem que ali residia era o Marechal Hermes da Fonseca, o 8º presidente do Brasil. E logo nos primeiros dias de sua estada, um temor supersticioso, um calafrio, começou a tomar conta de seu espírito. O que faria o chefe da nação abandonar subitamente a residência oficial? A notícia começou a circular e a ganhar vulto nos jornais da época, como o Correio Paulistano, que em 1911, tentava desvendar o mistério que pairava sobre a presidência. O colega correspondente do Estado, inclusive, deu curso à versão, que desde muito se propaga nessa cidade, do temor supersticioso que se apoderou do espírito do Marechal Hermes da Fonseca. A notícia começou a criar vulto quando o presidente, depois de longa hesitação sobre o lugar em que devia passar os 3 meses de verão, tomou, por fim, a extravagante resolução de fixar residência no Palácio da Guanabara. Extravagante, porque o Palácio da Guanabara situava-se, como se sabe, a 2 passos apenas do Palácio do Catete. A residência oficial que, dias antes, já fora abandonada pelo Marechal, justamente durante as horas silenciosas do repouso e do sono. Primeiro, a troca pela sua residência particular, no bairro das Laranjeiras. Depois, a mudança para o Palácio da Guanabara. Pouco a pouco, foi-se arraigando no espírito público a convicção de que alguma coisa impelia o primeiro magistrado da nação a evitar as sombras da residência oficial. Esses boatos acabavam de ter confirmação, justificando mais uma vez o conceito do Vox Populi, Vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus. A própria palavra de algumas pessoas chegadas à intimidade do Marechal incumbiu-se de justificar a maneira pela qual o caso se propalou. O Palácio do Catete não é, ainda, uma casa mal assombrada. A versão de que aparecia em todos os cantos a sombra de um velhinho pequeno, de barba e cabeça inteiramente branca, era, talvez, um exagero da imaginação. A verdade é a seguinte, segundo referências de pessoas que estavam absolutamente a par de tudo quanto tinha ocorrido. Em dias do mês de dezembro, ou em princípios de janeiro, deu-se, com efeito, em uma das salas do Palácio do Catete, um evento estranho. A queda de um retrato de Afonso Pena, presidente que falecera no cargo em 1909. A moldura se espedaçou. Caiu bem aos pés do presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca, causando-lhe um leve susto. O fato foi comentado em palácio e na presença do próprio Marechal, que não ligou ao ocorrido maior importância do que ele realmente merecia. Uma coincidência, porém, cuja importância não se pode negar, por mais casual que ela pareça, veio concorrer para uma espécie de temor supersticioso que se apoderou não só do espírito do presidente como de algumas pessoas de sua intimidade. Convidado a comparecer a certa festa, em que havia larga profusão de flores sobre uma mesa, o Marechal ouvia o discurso de saudação, quando um quadro se despegou da parede. Caiu pesadamente, afundando-se por entre as flores que se acumulavam por baixo. Ergueram, então, o quadro que se partirá na queda, e o pavor se instalou. O quadro que caiu era, novamente, o retrato do conselheiro Afonso Pena. Foi desde esse dia que começou a se anuviar o espírito do Marechal. Os quadros do falecido Afonso Pena, um presidente que morrera enquanto residia no Catete, seriam um presságio, ou uma manifestação? Ainda assim, segundo os mais íntimos, o mistério dos quadros tinha um concorrente. Um verdadeiro motivo para as apreensões do Marechal, o reaparecimento de uma moléstia. Afirma-se que o Marechal Hermes estava sofrendo novamente de uma afecção da garganta, da qual foi operado há 20 anos, quando era ainda capitão. E da qual julgou, por esse tempo, que estivesse radicalmente curado. Mas a doença retornava, e os boatos desencontrados sobre a sua saúde circulavam paralelamente aos boatos de assombração.
A saúde do presidente e a superstição dos quadros. O que teria levado o chefe da nação a fugir das sombras do catete? O medo de uma morte iminente, ou o aviso sobrenatural de um antecessor? O Palácio do Catete, com sua história de poder e tragédia, é um cenário natural para lendas urbanas. Se o Marechal Hermes da Fonseca realmente viu a sombra do velhinho, ou se estava apenas tentando evitar o estresse de uma doença que retornava, é um mistério que a história nos deixou. O palácio permaneceu a sede da presidência até a trágica noite de 1954. Mas essa é uma outra história. O que você acha? A assombração, superstição ou a ansiedade de um homem doente? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais histórias misteriosas.